Paz, queridos, tudo bem? Sou seu irmão em Cristo, Edson. Estamos mais uma vez aqui na nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Vamos dar início a um trimestre, mais um trimestre das lições da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos estar estudando nesse trimestre homens dos quais o mundo não era digno. Um homem dos quais o mundo não era digno. O legado de Abraão, Isaque e Jacó. Muito bem. Esse é o segundo trimestre de 2026. Nesse trimestre nós temos aí 13 lições, também recheadas sobre o legado desses três homens, Abraão, Isaque e Jacó. Muito bem, a lição de hoje é a de número 1, a primeira lição do trimestre. Abraão, seu chamado e sua jornada de fé. O chamado e a jornada de fé. Tá certo, amados? Muito bem. A lição, ela traz o nosso texto áureo no Gênesis, no livro do Gênesis, no capítulo 12 e o primeiro versículo, que diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teus pais e vai para uma terra que eu te mostrarei. Tá certo? Verdade prática. O chamado de Abraão, ou melhor, o chamado de Deus na vida de Abraão e na nossa exige obediência irrestrita. Obediência irrestrita, fé e perseverança. Então, o chamado de Deus na vida de uma pessoa exige obediência. Então, primeiro, obediência. Aí, fé. E perseverança. Perseverança. São esses três pré-requisitos indispensáveis para o chamado de Deus na vida de uma pessoa. Muito bem. A introdução da nossa lição nos diz que Deus chama a Abraão, Isaque e Jacó. Então, nesse trimestre, estudamos a jornada de fé dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Por que Abraão? Porque Deus, mais na frente, muda o nome de Abrão para Abraão. Ao longo da lição, nós vamos explicar o que aconteceu. Veremos que o patriarca foi chamado de uma forma muito especial. Sua convocação implicava deixar sua terra natal e ir para um local onde ele não conhecia. Era possível ter, ou era preciso ter fé e obediência. O significado da palavra Abrão, é pai exaltado. Então, essa palavra, pai exaltado. Depois
que o Senhor muda o nome para Abraão, né? Aí o significado de Abraão é pai de multidões, ou pai de uma grande nação, pai das multidões, das nações. Tá? Essa mudança aconteceu no livro do Gênesis, no capítulo de número 17, o versículo 5, fala sobre a mudança que Deus faz na vida de Abraão. Muito bem, vamos adiante. Deus chama Abraão. Deus chama Abraão. Primeiro tópico da nossa lição, Deus chama Abraão. No primeiro tópico, nós temos 3 tópicos, onde fala a fé de Abraão diante do chamado, a fé diante do chamado. Segundo subtópico, a promessa para Abraão. E o terceiro subtópico, as bênçãos de Deus para Abraão. Vamos no nosso primeiro subtópico, que fala sobre a fé de Abraão diante do chamado. Como eu disse no início, para esse chamado há uma necessidade na vida de qualquer ser humano para com Deus. Precisa de 2 coisas importantes: obedecer. A obediência é um pré-requisito para o ser humano na vida durante o chamado de Deus. Segundo, precisa ter fé. E um terceiro ponto importantíssimo é a perseverança. Você precisa ser, sempre muito determinado naquilo que você está seguindo e ser perseverante. Sem fé, a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus. E o que é a fé? Faço esta pergunta. O que significa fé para você, meu irmão? O que significa fé? Essa pergunta eu já vou trazer a resposta, mas fica essa reflexão para nós. Muito bem. Se você está gostando desta pré-aula ou desta videoaula, inscreva no nosso canal, continue aqui assistindo, inscreva no canal. Se possível, divulgue esta videoaula para um seu amigo, um seu conhecido, um vizinho, quem sabe, um colega de trabalho, um colega na faculdade, um amigo na sua rua. Muito importante. Fazendo assim, você está não só professando a sua fé, mas está ajudando a esse trabalho a divulgar esta palavra, que é a palavra de Deus. E a Bíblia diz que é sábio aquele que ganha almas. Quando você faz isso, você pode estar ganhando almas para o reino de Deus. Tá certo, amados? Vamos adiante. Muito bem. Olha o que diz a nossa leitura. Deus chama Abrão e ordenou que ele saísse da terra, da sua terra, do meio da família, do meio da parentela, de todos os seus parentes, amigos, todo seu convívio social na qual ele tinha, apesar que ele já era um homem idoso de idade, digamos, nas épocas de hoje já era de idade, A Bíblia vai dizer que ele tinha 75 anos quando Deus vai até Abrão. E para que ele saísse e fosse para uma terra que ele fosse mostrado ainda. E ele sai sem direção. Então, uma das coisas importantíssimas é que Abrão, ele sai
ele sai sem nenhuma direção. A direção que ele tinha era zero. Ele não saiu com um GPS ligado. A única instrução que ele tinha era a obediência a Deus e o chamado de Deus. Então, o GPS de Abrão foi a palavra de Deus. Hoje estamos habituados a confiar em tecnologias como o GPS, que é o sistema de posicionamento global. O GPS é um sistema de posicionamento global que você coloca o endereço aqui em uma cidade daqui 4, 5 mil quilômetros e ele te dá a distância e também ele já prevê o tempo que você vai estar gastando até chegar ao seu destino. Mas você está com uma direção. E Abrão não tinha esse GPS, senão a palavra de Deus. E ele seguiu este destino da palavra de Deus. Muito bem. Apenas em obedecer. Obediência e fé. E durante o processo não desistir. Então, uma perseverança foi foi indispensável essas três coisas. Desculpa. Para que ele prosseguisse a sua jornada, o seu chamado. Tá certo, amados? É importantíssimo nós, como homens, mulheres de Deus, entender que para o chamado de Deus, nós precisamos dessa situação, obedecer a Deus, ter fé e ser perseverante no caminho, no processo. Muito bem. As promessas para Abrão. O que significa promessa? Promessa é algo que você, no momento, você apenas tem uma perspectiva. Ou seja, pode acontecer, me prometeram isso, tá bom. Mas quem faz promessa aqui não é qualquer um. Foi Deus que fez a Abrão esta promessa. Antes de explicar essa parte aqui, vamos falar da fé. Eu fiz a pergunta, o que significa fé? A Bíblia diz no livro de Hebreus, no capítulo 11, o primeiro versículo, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam. Ou melhor, o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, é o fundamento firme daquilo que você espera, então você sabe que vai acontecer, mas, por outro lado, ela é uma prova daquilo que você não vê. Isso é a fé. Tá certo, amados? Então, nessa perspectiva, Abraão, ele demonstrava uma fé notável, absoluta, notável, ao obedecer a Deus de forma incondicional. Independente de qualquer situação, eu vou obedecer. Tá certo? Independente de qualquer situação, pode acontecer o que acontecer, eu vou obedecer. Então, esse foi o legado de Abrão. Então, nesse legado, é um pré-requisito para obedecer a Deus diante de um chamado.
Muito bem, promessas. As promessas feitas a Abrão não alcançariam somente ele, não ia alcançar somente ele, mas incluía toda uma humanidade. E aqui eu trago uma explicação que a humanidade inteira, Deus sempre teve o seu zelo para resgate de uma situação na qual o homem se meteu. A Bíblia vai dizer que o homem se meteu em um processo de escuridade, uma escuridão tão grande ao ponto dele perder o direito de ser chamado filho. E aí Deus cria uma condição para resgate deste homem. O que Deus prometeu ao patriarca marcaria a sua história e a da sua descendência até os dias de hoje. Todos aqueles que crêem não perece, a Bíblia vai dizer, mas tem vida eterna. Esta vida eterna ela está fundamentada no processo da obediência, da fé e da perseverança. Então, esta promessa aqui, Deus promete não que alcançaria não apenas ele, não apenas Abrão, mas toda a humanidade. Toda a humanidade seria alcançada por esta promessa. Muito bem. O Senhor é fiel e cumpre com o que prometeu, mas no seu tempo, Então, as promessas de Deus, ele é fiel e vai acontecer na vida do ser humano, mediante essa troca para com Deus. Não que Deus está barganhando, não, mas Deus requer sinceridade, obedecê-lo e ter fé naquele que prometeu. Então, essa obediência e essa fé, ela requer um período, um processo, e esse processo é necessário também, que é o tempo que eu vou esperar. E o tempo é quando? É de Deus. É no tempo de Deus, ele vai assim fazer promover essa promessa na qual ele fez. Há um tempo para todas as coisas. No livro de Eclesiastes, no capítulo 3 e o versículo 1 ao 3, vai falar sobre o tempo. O tempo é para todas as coisas debaixo do céu. As bênçãos de Deus para Abrão. As bênçãos de Deus. Muito bem. O texto de Gênesis, do capítulo 1, capítulo 12, versículo 1 ao 3, nos mostra o chamado do patriarca, que deu origem ao povo hebreu e à nação israelita. Quando Deus chamou Abrão, prometeu abençoá-lo grandemente. Tal verdade mostra que servimos a um Deus abençoador. Então, este primeiro processo aqui vai dizer que Deus é abençoador. Deus é abençoador. Então, Deus é abençoador. Aí Deus vai falar em 7 promessas que ele faz para Abrão. Estas promessas, na qual uma delas era abençoar os que o abençoariam e amaldiçoar aqueles que o amaldiçoariam. Ele tem prazer em abençoar os que o amam e nele
coloca a sua confiança e esperança. Confiar e esperar, perseverar. Então, esse processo está vinculado nas bênçãos de Deus. Eu não posso exigir que Deus me abençoe se eu não obedecê-lo, se eu não ter fé naquele que prometeu e se eu não ter uma esperança. Então, é necessário a esperança para alcançar aquilo que foi prometido. O Senhor prometeu engrandecer o nome dele. No versículo 2, ele fala, irei engrandecer o teu nome. E quando ele estava com 99 anos, Deus mudou o seu nome para Abraão. E dessa vez, essa mudança de nome aqui para Abraão, que foi já uma das bênçãos concedidas, agora já com o nome de Abraão, ele ganha mais um A aqui no nome, para Abraão, e esse nome significado pai de multidões, ou pai de uma grande nação, porque a nação era extensa, muito grande, né, na qual ele tinha essa promessa. O tempo oportuno que Deus honra os que permanecem fiel. Então, nesse processo aqui, há um tempo que Deus vai dar cumprir esta oportunidade, né, para aqueles que permanecem fiel. Tá certo, amados? Muito bem, vamos ao nosso tópico de número 2, onde vai falar sobre a obediência de Abrão, a Deus. A obediência a Deus. Primeiro subtópico fala sobre atendendo o chamado, mediante uma promessa feita, umas bênçãos que foi prometida, agora eu quero atender o meu chamado, né? Eu quero atender este chamado. Vamos lá. Atendendo o chamado, como homem de fé, Abraão atendeu o chamado divino, sem excitar ou sem fazer questionamento, né? A partir da terra que Deus ordenou, sem saber onde se localizava, seguindo somente a direção do Senhor. Então ele parte para esta terra sem saber onde estava, né? Ele não tinha nem ideia de onde era, pois ele não o conhecia. Mediante este chamado, ele sai sem conhecer o local ou a direção, tendo apenas o GPS de Deus, que é a sua ordem. A ordem de Deus. Isso é ter fé. Nesse processo aqui, a Bíblia vai falar que, segundo o subtópico, houve um descuido durante a caminhada. Qual foi o descuido? Já vimos que Abraão era um homem de fé, porém permitiu que seu sobrinho Ló o acompanhasse na jornada que havia de empreender. Então, a ordem foi para que ele saísse da sua terra, da sua parentela, e fosse sozinho, mas ele descuidou em algum momento aqui e leva Ló. A Bíblia vai falar que Ló foi um tropeço no caminho para ele, né? Tempos depois, seu descuido ocasionou alguns problemas, como
com o seu sobrinho. No livro de Gênesis, no capítulo 13, o versículo do 8 e 9, está registrado alguns problemas, né? Capítulo 13, versículo 8 e o versículo 9, vai falar lá alguns problemas que Ló causou a Abraão, ou Abrão ainda. Isso levou a ele ter algumas situações durante, né, a sua chamada, né, foram problemas que ele poderia ter evitado, mas ele não evitou. Tem cuidados, por sempre que deixamos de obedecer de forma irrestrita ao Senhor, os problemas irão acontecer. Então, a ordem foi de uma maneira, ele não teve um cuidado e ele acabou levando o seu caminho e ele passou por alguns processos que ele poderia não ter passado com o seu sobrinho. Tá certo, amados? Muito bem. Subtópico 3, passagem por Arã. Ele precisou passar por Arã. Olha o que diz a palavra. Nem sempre Deus nos leva diretamente ao propósito que Ele definiu para nós. É necessário, às vezes, passar por processos, né? E nesse caso aqui, Abraão passou por um processo. A Bíblia vai falar que esse processo, nessa cidade, rumo a Canaã, né? Canaã é o nome antigo da Palestina. Antes de chegar a Canaã, nome antigo da Palestina, às margens do rio Mediterrâneo, Abrão e os que lhe acompanhavam tiveram que passar um tempo em Arã. Esse tempo é cidade importante da Mesopotâmia. Livro do Gênesis, capítulo 11, versículo 31. Certamente Deus queria forjar seu caráter antes da sua chegada ao destino final, que era Canaã. Amados, aqui está um processo que havia uma necessidade dele passar por Arã. Qual era o porquê Deus queria que ele passasse por lá? O caráter do homem é uma necessidade básica do seu chamado, porque ele vai cuidar de multidões, de pessoas, e ele precisa ser forjado. Então, esse Arã, essa cidade de Arã, era uma cidade na qual, né, Abraão havia uma necessidade de passar por lá, para que ele formasse o seu caráter, forjasse o seu caráter. E Deus precisava tratar com Abraão neste lugar. E nós conhecemos a história, que lá ele foi tratado. Encontrou dificuldades, mas existia a obediência nele, a fé e a perseverança, e não foi os problemas que ele passou que tirou essa qualidade, né, de Abraão. Tá certo, amados? Vamos adiante. Tópico 3 da nossa lição fala sobre o tópico 3 aqui da nossa lição, as lutas que Abraão encontrou ao chegar a Canaã. Então, ao chegar a Canaã, ele encontrou lutas, ele encontrou dificuldades. Essas dificuldades, 3 dificuldades ele encontra lá. A primeira dificuldade foi contra a fome. Existia uma fome na terra, a qual isso foi um problema sério para ele. E ele ali precisou a fugir para outro lugar.
Ó, a dificuldade com a fome. Em todos os tempos, todos os que decidem obedecer a Deus experimentam batalhas, dificuldades e oposições. Então, a lição vai dizer que aquele que submete a obedecer a Deus vai encontrar problemas, vai encontrar dificuldades, vai encontrar batalha, ele vai encontrar também oposições. Vai haver oposições. Muitos vão se opor contra essa situação. E isso leva as pessoas a querer desistir. Por isso que precisa haver a perseverança. Tá certo, amados? No entanto, assim como Abrão, podemos com fé enfrentar todas as batalhas que se encontram em nossa trajetória. Então, o segredo aqui é não desistir. Não desistir das lutas, das batalhas, das oposições. Ter a nossa convicção de fé. Tá certo? Ele encontrou dificuldade para ir ao lugar. Qual lugar? Para ir até o seu destino. Nesse caso aqui, ele enfrentou uma fome na terra. Então, como que ele ficava diante daquela situação? Ele precisou de estratégias para vencer. Qual direção tomar diante da fome? A fome é um processo terrível na vida de qualquer ser humano. A fome, ela traz muitos desconforto para a família. Imagina a família, Deus agora ter tirado Abrão de Ur dos Caldeus. A Bíblia vai dizer que a cidade de Ur dos Caldeus era uma cidade de uma civilização ímpar da época, né? Era uma cidade de uma enorme riqueza. Abraão vivia esplendidamente, digamos assim, porque lá ele tinha umas regalias por estar no meio do seu povo. E agora Deus ter tirado ele de lá para mandar para uma terra que ele iria passar por um processo de fome. E aí ele toma uma decisão. Parece um processo estranho, mas será que Deus errou? Essa é a pergunta que eu faço. Será que Deus errou? Não. Deus nunca erra. Deus sempre faz as coisas para melhor para o homem. O que acontece? Parece estranho o fato de Deus tirar Abrão da sua terra e conduzi-lo a um lugar que havia escassez. Realmente parece estranho. No entanto, Abrão estava na direção certa, pois o Todo-Poderoso nunca erra. Então, Deus tinha o melhor para Abrão. Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor, amados irmãos, para você. Basta nós obedecermos a Deus, ter fé e perseverar na promessa, no chamado, né? Isso é importante. Ao que tudo indica, no Egito, terra de idólatra, né? De tantos deuses estranhos, havia fartura de pão. Então, Abraão, sabendo que no Egito havia fartura de pão, a Bíblia vai dizer que ele foge para o Egito, para buscar recursos para ele
e para a sua família. Mas ele poderia também ter ficado, mas Deus permitiu que ele fosse. Então nós temos que rasgar essas mangas e ir à luta. As dificuldades vêm, a batalha vem, a oposição vem, as intempérias da vida vêm, mas precisamos perseverar, não desistir. Então, não desistir. Não desistir. Se preciso for correr, corra. Lembra de Davi? Quando ele foi confrontado ali com aquele rei lá na cidade que ele estava fugindo de Saul, que ele se fez de louco, foi considerado como louco ali, né? Até babava. Pois é, mas quando ele fez uma pergunta para Deus, se era de verdade, que ele estava sabendo que ele estava sendo perseguido, Deus disse para ele o quê? Sim, é verdade. E ali o que ele disse? O que ele fez? Ele, correu, como dizem por aí, deu linha no pipa. E a Bíblia vai falar que com aquela atitude, o inimigo parou de persegui-lo. Então, Deus dá estratégias. Deus deu estratégias para Abrão naquele momento de dificuldade. Deus dá estratégias para aquele que confia nele. O importante é confiar. Confiar. Quando esta confiança acontece, Deus muda caminho. Deus dá livramento. Deus dá escape. E você vai ser livre daquela batalha. Deus pode não te livrar da batalha, mas Ele pode te dar vitória nela. Tá certo? O que Deus fez com Sadraque, Mesaque e Abednego? O que Deus fez com Daniel na cova dos leões? Deus não livrou Daniel da cova, mas Deus deu livramento para Daniel lá na cova. Por quê? Daniel propôs no seu coração a não se misturar com e não se alimentar com as iguarias do rei. E ele fazia a diferença ali na Babilônia. Ele foi visto, ele era um homem notável, e por ser notável, por ser um homem diferente, Deus cumpriu na vida de Daniel, porque ele foi um homem obediente, um homem de fé e um homem perseverante. Isso são pré-requisitos para um servo de Deus. Muito bem. Ele também enfrenta dificuldades para falar a verdade. Ei, meu amado irmão. Pois é, às vezes acontece na vida de um homem, e isso precisamos ter cuidado para que as mentiras, elas não são tidas como empecilhos para a nossa salvação. O texto diz que aos 75 anos, mas com uma beleza singular, tornou para sua casa. O texto diz que quando Faraó viu Saraí com 75 anos, ele toma ela para a sua casa, para ser sua mulher. Mas Deus não permitiu. Tá certo?
E viram os príncipes de Faraó e gabaram diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E bem fez Abrão por amor dela. E ele teve ovelhas e vacas e jumentas, e servos e servas, e camelos e jumentas. Está escrito em Gênesis capítulo 12, versículo 15 e 16. Sarai foi tomada por Faraó, mas Deus permitiu que ele não tivesse um relacionamento conjugal com ela, ou extraconjugal, no caso aqui, conjugal com ela. O Senhor feriu a Faraó com uma grande praga por causa daquela atitude de ter tomado a serva. Está vendo? Deus livra o seu servo. Dificuldade vem, intempérias vem, mas Deus livra. Deus livra. Por causa de uma obediência. Ele mentiu no sentido que ele queria... ele ficou com medo. Nós tivemos 11 lições atrás que falou sobre o medo. O medo, ele traz alguns pontos fortes na vida da pessoa. Porque quando o medo é um sentimento na qual ele traz alguns benefícios em alguma situação. Quando ele tem medo, ele pode não enfrentar o perigo. E esse perigo pode trazer prejuízos. O Senhor feriu a Faraó com uma praga. Quando ele tem medo, que ele mente, e a mulher é tomada, Deus guarda. Mas aí Deus foi o defensor de Abrão. Como? Livrando a sua esposa lá, na situação que encontrou, por uma atitude dele não enfrentá-lo. Tá? Então Deus cuida. O processo é com Deus, o problema é com Deus. Muito bem, podemos finalizar a nossa lição dizendo o seguinte: como vimos, Abraão foi um homem escolhido por Deus para uma missão importantíssima: abençoar em Cristo todas as famílias da terra. Essa foi a missão dele. Todas as famílias da terra, diante da sua obediência e fé. A obediência e fé, e da sua perseverança. Ele perseverou. Em cumprir sua missão, recebeu da parte de Deus promessas extraordinárias. Então, quando ele obedece, tem fé e persevera, e recebe de Deus promessas extraordinárias que engrandeceria ele. Estas promessas se estenderiam aos seus parentes, aos seus descendentes, no plano divino de salvação para toda a humanidade. Então, estende para toda a humanidade aquele que crê. Jesus Cristo diz que não perece aquele que crê nele, mas tem vida eterna. Então, vem desse processo, dessa linhagem de crer naquele que o enviou. Como homem de fé, Abrão também falhou, mas pela misericórdia divina foi restaurado e tornou-se um dos personagens mais destacados e importantes da história bíblica. Então, Deus o teve misericórdia e restaurou a sua fé, a atitude dele, a perseverança, a obediência dele para com Deus. Deus quer do ser humano, amados, essa
esse legado. Vamos deixar esse legado para os nossos sucessores, familiares, amigos, os futuros pastores, os futuros homens e mulheres de Deus. Deixar esse legado, sempre perseverar, obedecer a Deus, ter fé naquele que nos fez chamado. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo continue falando aos nossos corações. E até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir. Amém, amados?